Galera, boa tarde. Vamos lá para mais uma aula de arte, certo, pessoal? Vamos lá. Galera, hoje a gente vai ver o impressionismo e o pós-impressionismo. A gente não vai ver hoje, a gente vai ver próxima aula, certo? Vamos lá. Pessoal, o que eu quero comunicar a vocês aqui, nesse caso, é que o impressionismo, como o nome já está falando, ela é feito para impressionar, certo? Quando você pega o realismo não é para retratar a realidade como ela é, ok? O impressionismo, alguns fatores vão ser alterados para que causasse uma impressão de realmente de susto em quem estivesse vendo, a pessoa fosse impressionada pelaquela obra de arte, certo? E normalmente você tinha essas artes em academias, né? Ou seja, escolas que eram feitas para grandes artistas, pintores. Vamos lá. Impressionismo. Da recusa de expor nos salões de arte que seguiam as regras da academia, nasceu a Sociedade dos Artistas Independentes, da qual fazem parte jovens artistas como Félix Nadal, Claude Monet, Camille Pissarro e Edgar Degas. Os artistas independentes foram muito influenciados pelas características das pinturas realistas. A atenção à atmosfera de Jean-Baptiste Camille Corot, o interesse pela retratação da vida simples de Jean-François Millet, a busca pela intensidade de Gustave Courbet, entre outros. Por outro lado, libertando-se de um estilo fixo, buscavam na luz natural a principal fonte de inspiração para a pintura. Galera, um ponto impressionante aqui, ou ponto que levava a impressionar as pessoas, era a própria luz dos quadros, certo? A luz dos quadros é que levavam a esse impressionismo, certo? Na pessoa que estava observando o quadro. Vamos lá, observe essa imagem aí, certo? Professor, o que tem de errado aí? O problema aqui nesse quadro, professor, é porque tem uma mulher pelada? Não, galera, não é porque tem uma mulher pelada. Vamos lá. Se nós fôssemos pintar o realismo, primeira coisa, a mulher não estaria nem aí, porque não era comum naquela época na sociedade você ver uma mulher entre os homens. Imagine uma mulher nua. Então você vê que o realismo trata a realidade como ela é. O impressionismo quer causar um impacto na pessoa que está vendo, está observando o quadro, né? Então hoje parece até que é uma coisa normal. Não, professor, isso é uma coisa normal, né? Mas na época, pessoal, a gente tinha uma sociedade machista. Hoje também é uma sociedade muito machista, mas na época era bem mais. Uma sociedade muito patriarcal. Isso daqui causava um impacto gigantesco, causava até um escândalo nas pessoas que estavam observando a obra de arte. Chegava, como eu estou falando aqui, a impressionar, certo? Então esse quadro aí, né, de Manet, acabava fazendo com que as pessoas se impressionassem com o quadro, né, com a figura, com a imagem do quadro. E observem a luz, galera. O foco do impressionismo aqui, nesse caso, era a questão da luz. A luz era importante para a questão impressionista. Ok? Vamos lá. Pintura impressionista. Talvez a maior característica da pintura impressionista seja a captação, grife isso daí, ó. Seja a captação da luz natural momentânea, certo? Então é como se tivesse realmente raios solares ou a luz nos quadros, na pintura. Nela, a luz e a cor se tornam mais importantes do que os detalhes dos objetos retratados, uma vez que o intuito era retratar o que o olhar do artista pôde captar diante da luminosidade natural e instantânea. Então, pessoal, para o impressionista, não importava retratar o que estava ali acontecendo, não importava o real.
ou quão bem feito aquele objeto era. Podia sair bem tortinho? Poderia sair torto. Porque o foco da pintura impressionista, galera, não era o objeto em si, a imagem em si, mas a luz sobre essa imagem. Ok? Algumas técnicas utilizadas pelos impressionistas foram, grifem aí, ó, pinceladas mais curtas, soltas e livres, com o uso de cores puras. Já falamos o que eram essas cores puras. Deixando na tela fragmentos de cores que, quando vistos a certa distância, fazem aos olhos a ideia de uniformidade, contrastes e intensidades obtidos pelo uso de cores complementares. O verde, por exemplo, de mais intensidade ao vermelho. E efeitos de sombra com o uso de diversas cores, não somente com as escuras, como o preto e o marrom. Mais uma vez, galera, o intuito aqui é impressionar através das cores, através da luz. Vamos lá. Olha aí, esse quadro aí de Pierre Auguste, né? Vamos lá. Se chama Almoço dos Remadores. Almoço dos Remadores. Quem quiser acompanhar, galera, vai estar aí na página 145. Professor, o que é isso? Galera, os impressionistas também tentavam retratar, certo, o cotidiano das pessoas, certo? Os lugares que ele frequentava, os círculos sociais que ele participava, as atividades, o seu trabalho. Então, tudo também era registrado do cotidiano, da vida cotidiana dessas pessoas, certo? E mais uma vez, eles não se importavam tanto com a questão simétrica. Ah, se tá bem legalzinho, se tá muito alto, se tá muito baixo. Eles não queriam saber isso. A questão é as cores e as luzes utilizadas, certo? Ele vai retratar aí também o seu cotidiano, do dia a dia, né? Como é que os remadores costumavam se vestir aí, ó. Você vê com chapéuzinho de palha, camiseta normalmente branca, né? Aí provavelmente tem uma festa onde eles participavam, então eles também pintavam, né? Retratavam o seu cotidiano. Vamos lá, eu acho, pessoal, que infelizmente aí acabou não saindo o nome todo, mas é o Lago das Ninfas, certo? Harmonia Verde. Vamos lá, Monet. Galera, esses camaradas também tinham um apreço pela pintura do ambiente externo, da natureza, do que vem de fora, certo? Vamos lá. A obra de Monet sofreu bastante influência da gravura japonesa, né? Das pinturas japonesas. Vamos lá, galera. Eu acho que falhou aqui. Então, galera, Monet, o que vai acontecer? Ele vai, observem aí, que eles vão fazer transições. Como assim, professor? Você vai ver aí objetos líquidos de objetos bastante sólidos. O lago líquido e as plantas e a ponte aí como sendo bastante sólido. Certo? Vamos lá. Observe mais uma vez, galera. Observem as cores, certo? O ponto principal aí são as cores. Ok? Você vai ter esse pintor aí, que é o Edgar Degas, que também foi um impressionista muito importante, né? Onde ele vai ter sua formação artística tradicional, né? E participou de várias exposições ao lado dos impressionistas. Qual era a grande diferença entre ele e o Monet, professor? Monet retratava principalmente a natureza, certo? E o interesse de Degas estava mais voltado para a vida urbana, certo? Então, lembre aqui, Monet, ele tinha mais interesse na questão natural, da natureza, ver o que estava na natureza. Mas, quando você pega Degas, não, Degas pintava mais a questão urbana. Você vê uma bailarina, mas atrás da bailarina você vai ter o quê? Uma cidade. Ok? Então, você vê aí que na obra vai ter um movimento e uma cor, né? A luz está bem visível aí, a luz. E assim nós vamos caminhando. Vamos lá. E você vai ter, por último, Camille Pissarro. Certo? Vamos lá. Camille Pissarro, por mais que tenha, parece que é um nome de
mulher, mas não é, é um homem, certo? E você vai ter a encosta dos bois, o nome desse retrato aí. Quem quiser também tá na página 146. Vamos lá. Ele, por outro lado, né, Monet tinha interesse pela questão natural, da natureza, Degas pela questão urbana e Pissarro tinha interesse pelas questões rurais, do interior, do campo. Ok? E você vai ver retratando justamente, pessoal, a encosta de uma região vizinha de onde Pissarro morou. Ele morou próximo disso daí, mostrando então uma área rural e tudo mais. E aí, até no livro de vocês vai falar aqui, ó. Observe como a mata ganha uma textura densa que dificulta à primeira vista. Detectamos a presença de duas pessoas caminhando no canto esquerdo da tela. Eu acho que vocês nem conseguiram observar, mas no livro talvez dê, certo? No canto esquerdo da tela vão ter duas pessoas caminhando lá, certo? Esse efeito se deve às pequenas pinceladas interrompidas. Lembrem, eles utilizavam pinceladas curtas, certo? Pinceladas curtas e um pouco mais rápidas, somadas ao uso de uma paleta variada de cores e da sobreposição destas, técnica muito característica dessa fase artística de Pissarro, executada com grande competência pelo artista. Conhecido como um dos maiores paisagistas franceses, Pissarro traduz o sentimentalismo na pintura por meio dos jogos de luz e sombra. Mais uma vez, o que está em ação aqui, galera, é a questão da cor e da luz. Tá bom? Pessoal, então é isso. Façam a atividade de casa, né? Que é uma pesquisa sobre o impressionismo. Não deixem de ler o capítulo, certo? Para vocês ficarem por dentro. E aí, semana que vem, nós já temos uma outra aula. E após já temos revisão para a prova. Tá bom? Então façam as atividades. E abraços a todos, galera. Tchau.